Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar esta semana Éter, capítulos de 12 a 15. E o tema é Pela fé, todas as coisas se cumprem. Estudaremos os seguintes tópicos. A fé em Jesus Cristo produz milagres. Jesus Cristo nos dá uma esperança mais excelente. Jesus Cristo pode transformar minha fraqueza em força. Rejeitar os profetas do Senhor me coloca em perigo espiritual. Esses são os tópicos que nós vamos estudar. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir essa aula completa. A introdução diz o seguinte: as profecias de Éter aos Jareditas foram grandes e maravilhosas. Ele lhes falou de todas as coisas desde a origem do homem. Ele viu os dias de Cristo e uma nova Jerusalém nos últimos dias. Falou sobre esperar por um mundo melhor, sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Porém, os jareditas rejeitaram suas palavras pelo mesmo motivo que as pessoas com frequência rejeitam as profecias dos servos de Deus em nossos dias, porque não as veem. É preciso fé para acreditar em promessas ou advertências a respeito de coisas que não podemos ver. Assim como foi necessário que Éter tivesse fé para profetizar coisas grandes e maravilhosas para um povo descrente, foi preciso fé para que Moroni confiasse que o Senhor poderia transformar sua deficiência na escrita em força. É esse tipo de fé que nos faz seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. E é essa fé por meio da qual todas as coisas se cumprem. Olha só que assunto interessante e que lições preciosas nós vamos tirar desses estudos. Primeiro tópico: a fé em Jesus Cristo produz milagres. Éter 12, 5 e 6 diz: E aconteceu que Éter profetizou ao povo coisas grandes e maravilhosas, nas quais não acreditaram, porque não as viam. Então, Éter estava profetizando aqui ao povo grandes coisas e maravilhosas, mas as pessoas não estavam acreditando nessas profecias porque não estavam vendo nada. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, aqui Moroni ensinando aqui o que é fé. Fé é você saber que existe algo, mas que você não está vendo. Aqui do lado direito, por exemplo, eu trago aqui uma imagem de uma bandeira do Brasil. O que mais nós podemos ver nessa imagem? Nós vemos um céu, um fundo aí de um céu bem azulado, vemos um mastro, vemos também uma corda que segura ali a bandeira nacional brasileira, vemos a bandeira brasileira e o que mais nós não vemos, mas nós sabemos que existe nessa imagem. Nós estamos aqui observando e sabemos que existe o vento. O vento existe nessa imagem, sabemos que ele existe, mas nós não podemos ver o vento. É exatamente o significado dessa escritura. Fé é você saber que existe, mas que você não vê. Isso é o significado da fé. Eu uma vez ouvi um apóstolo dizer que fé são coisas que você inicialmente não vê, mas que depois nós vamos ter essa oportunidade de ver. Jesus Cristo nos dá uma esperança mais excelente. E Éter era um profeta do Senhor, portanto, Éter surgiu nos dias de Coriantum e começou a profetizar ao povo porque não podia ser impedido em virtude do Espírito do Senhor que estava nele. Então, ele tinha um desejo muito forte de pregar o Evangelho, pois clamava desde a manhã até o pôr do sol, exortando o povo a crer em Deus e arrepender-se, a fim de não ser destruído, dizendo que pela fé todas as coisas se cumprem. Então, Éter estava aí profetizando, pregando o evangelho, convidando, chamando as pessoas ao arrependimento e explicando realmente o significado da fé. Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um mundo à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes,
sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Olha só o segredo dessa escritura aqui. A palavra-chave é esperar. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de esperar, de ter esperança, saber de que as coisas vão melhorar, saber de que tudo vai dar certo no final, que Deus conhece o final desde o princípio. Então, essa paciência que nós devemos ter de esperar, de ter esperança, mostra o tamanho e a prova de nossa fé. E é exatamente isso que ele estava ensinando o povo. E também me lembro que de que tu disseste haver preparado para um homem uma casa, sim, entre as mansões de teu pai, na qual o homem pode ter uma esperança mais excelente. Portanto, o homem deve ter esperança. Caso contrário, não poderá receber uma herança no lugar que tu preparaste. Olha só o segredo aqui. Não basta nós termos fé, é preciso nós termos fé, acreditar e desenvolver esperança, porque ninguém vai voltar a presença do Pai e obter essa herança prometida se você não tiver esperança. Então, vamos desenvolver essa habilidade. Próximo tópico: Jesus Cristo pode transformar minha fraqueza em força. Essa escritura é famosíssima. Nós vamos chegar até ela no próximo slide. Tu também fizeste nossas palavras poderosas e fortes, a ponto de não as podermos escrever. Portanto, quando escrevemos, observamos nossa fraqueza. Olha só, quando escrevemos, observamos nossa fraqueza. Aí a importância de você ter um diário. Escrever um diário pessoal seu faz com que você se desenvolva, faz com que você cresça e tenha conhecimento próprio. Você desenvolve essa habilidade, inclusive, de observar a sua própria fraqueza quando você escreve num diário. E tropeçamos por causa da colocação de nossas palavras. E eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. E depois de eu ter dito isto, falou-me o Senhor, dizendo: Os tolos zombam, mas lamentarão e não se aproveitarão de vossa debilidade, porque minha graça basta aos mansos. Então, ou seja, muitos vão tirar sarro, muitos desdenham da nossa fé, da nossa esperança, mas o Senhor vai compensar aqueles que são mansos, humildes e que tenham fé e que têm esperança. Essa é a escritura 12:27, que é uma escritura assim famosíssima e valiosa para nós. Diz assim: E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-eis a sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Você já ouviu falar daqueles aquelas pessoas que passaram por dificuldades na vida, muitas vezes usuários de drogas que conseguiram vencer essa fraqueza da droga, e depois que ele vence essa fraqueza, ele se humilha, ele tem fé, ele se desenvolve, ele faz com que essas coisas se tornem fortes, o Senhor faz com que essas coisas se tornem fortes para eles, e eles passam a dar palestra nas escolas, a ensinar o malefício que é a droga, e ele é uma prova de que uma pessoa que caiu uma vez, que fraquejou, ele pode se superar e assim ele ajuda outras pessoas a não cometer esse mesmo erro que ele. Então, ou seja, é um exemplo de que uma pessoa que já foi um usuário de droga no passado, hoje ele usa essa fraqueza dele, que ele tinha no passado, como uma força para poder não deixar com que outras pessoas cometam esse mesmo erro. Então, esse é um exemplo do que pode acontecer na vida de uma pessoa quando busca a Cristo. O Senhor faz com que as coisas fracas se tornem fortes. Então sabereis que vi Jesus e que ele falou comigo face a face, e que me falou como evidente humildade, como um homem fala com outro, em minha própria língua a respeito dessas coisas. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus, sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também o Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente. Amém. Olha só aqui mais um exemplo de como Éter pregava o evangelho e tentava aí convencer as pessoas a ter fé em Jesus Cristo. Próximo tópico, já estou terminando, convido você a ficar aqui comigo até o final. Rejeitar os profetas do Senhor me coloca em perigo espiritual. Esses aqui do lado direito são os profetas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. São profetas, videntes, reveladores, são aqueles que possuem todas as chaves do reino de Deus aqui na terra para poder governar a vontade de Deus
para todo um povo aqui na nossa terra. Então, esses são os profetas e apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, Corianto, havendo-se instruído em todas as artes de guerra e em todas as astúcias do mundo, deu combate àqueles que pretendiam destruí-lo. Não se arrependeu, porém, nem tampouco seus belos filhos e filhas, nem os belos filhos e filhas de Cor, nem os belos filhos e filhas de Corior. E, em suma, não houve um sequer dos belos filhos e filhas na face de toda a terra que se houvesse arrependido dos seus pecados. Ou seja, eles estavam perseguindo os profetas, perseguindo os ensinamentos de Éter, todos aqueles que estavam ali pregando o evangelho, querendo converter as pessoas, chamar ao arrependimento, eles estavam perseguindo. E aqui fica essa imagem do lado direito, porque muitas pessoas neste mundo não acreditam que existe profeta, não acreditam que existem apóstolos. E aqui eu presto o meu testemunho para vocês de que existe profeta e apóstolos, eles são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e são eles que fazem a vontade de Deus aqui na terra para toda a humanidade. Basta nós seguir os seus conselhos. Mas o que estava acontecendo aqui nessa época de Corianto é que eles não estavam seguindo, não acreditavam na liderança em todos aqueles que pregavam o evangelho. Então, se nós estamos nessa posição de criticar os profetas, criticar suas mensagens, né, assim como dos apóstolos, nós estamos agindo como Corianto, agindo como Corior, né, assim como Core, todos esses homens da Escritura aqui que não estavam seguindo os ensinamentos e perseguindo aí aqueles que pregavam o Evangelho. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, não fazer críticas à liderança, não só a profetas e apóstolos, mas também aos nossos bispos, aos nossos líderes, que são homens chamados por Deus, nós não devemos perseguir e criticá-los. E aconteceu que Corianto não se arrependeu, ele continuou criticando, não se arrependendo. Muitas vezes a gente vê membros afastados que continuam fazendo isso, né? Criticando a liderança da igreja. Nem sua casa, nem o povo e as guerras não cessaram e procuraram matar Éter, mas ele fugiu e tornou a esconder-se na cavidade da rocha. Então Éter ele foi lá, ele estava fugindo ali daqueles que estavam perseguindo ele, procurou se esconder na cavidade da rocha, que é a imagem que representa aí o início da nossa aula, e também aqui nessa imagem do lado direito. Então, ou seja, aí a preocupação quando homens começam a perseguir os servos do Senhor. Então, ficam alerta, porque se aconteceu com eles, pode acontecer com nós também. Mas eis que o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles, e Satanás dominava totalmente o coração do povo, porque havia sido abandonados a dureza de seus corações e a cegueira de suas mentes, para que fossem destruídos, portanto, voltaram a batalhar. Ou seja, eles foram influenciados por Satanás, o coração deles começou a ficar duro, né? E assim eles começaram a ficar com a mente cega e o Espírito do Senhor se afastou. Esse é o problema. Quando o Espírito se afasta, você começa a dar ouvidos à vontade de Satanás, começa a fazer a vontade dele, e aí é ladeira abaixo. Ora, as últimas palavras que foram escritas por Éter são as seguintes: se o Senhor desejar que eu seja transladado, ou que eu cumpra a vontade do Senhor na carne, não importa, contanto que eu seja salvo no reino de Deus. Amém. Essa é a vontade de cada um de nós, sermos salvos no reino de Deus. Que possamos seguir o exemplo de Éter, que também que possamos aprender sobre o Espírito quando ele se afasta, nós temos um coração duro e assim nós podemos perseguir, se afastar do evangelho e perseguir a liderança da igreja. Vamos tomar cuidado para que esses exemplos do livro de Mórmon, de todo esse povo que foi registrado aqui nas escrituras, que sirva de exemplo para que a gente possa escolher o caminho certo e seguir os bons exemplos das escrituras. Bom, eu fico por aqui. Próxima aula, Moroni, de 1 a 6. Eu convido você a estar comigo na próxima aula. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui essa mensagem nos seus comentários. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Eu já agradeço desde já a todos vocês que comentam e compartilham aqui a mensagem. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link aqui abaixo que vai chegar aí na sua casa um livro de Mórmon. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.